Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós estamos novamente com o Gerson aqui da Nutrimax e a gente vai falar um pouco sobre assessoria de nutrição. É isso? Assessoria de nutrição? Assessoria em nutrição animal. Então tá bom, então vem com a gente. Vale a pena deixar assim, um testemunho da gente que não se furtem de chamar um assessor, um consultor para poder fazer uma geral, dar uma geral na propriedade, porque isso faz uma diferença tão grande, pessoal. Você consegue otimizar um monte de recursos. Eu sou a prova disso. A gente começou faz uns meses já, né, Gerson? A gente começou a trabalhar junto e é interessante o seguinte, o Gerson representa a Nutrimax, né, que é parceira nossa. A gente está sendo muito bem atendido pela Nutrimax, mas o Gerson, quando ele veio, ele intercepta não só nos produtos da Nutrimax, mas como é que eu vou mesclar com outros produtos, na verdade, Gerson? Então, é a otimização de dieta que a gente se propõe a fazer, né, Léo? Exato. E varia muito de uma propriedade para outra isso. Por isso que eu falo para tomar cuidado com as receitas de bolo que a gente costuma ver muita gente preconizar e fazer. Não só a questão da variabilidade de ingredientes e da disponibilidade de determinadas coisas que cada propriedade vai ter, mas também a disponibilidade de mão de obra que você tem. Sim. Porque muitas vezes tem situação que você não pode implementar a coisa como a gente consegue implementar aqui em outro lugar. Certo. E isso só uma pessoa que tem uma certa especialidade, né? Uma especialização e um conhecimento prático que realmente pode orientar. Isso interfere, obviamente, na performance dos animais. E performance não é só performance de trabalho, viu, pessoal? É performance reprodutiva, performance de crescimento dos potrinhos, performance dos garanhões. Então, essa performance toda geral da propriedade que a gente fala, uma pessoa que tenha conhecimento de causa mesmo em nutrição, ela vai colaborar demais. E vai impactar também na questão bolso, né? Aliás, uma coisa que é legal falar em bolso, o Gerson, quando a gente começou o trabalho, ele me deu planilha de custo, de assim, quanto custa carne animal com todos os ingredientes que vão compor a dieta dele. Então ele coloca o sal, coloca o feno, coloca a alfafa, coloca a aveia. Assim, ele pede o custo de tudo que a gente tem e ele coloca dentro dessa planilha. Ou seja, você sabe exatamente até quanto é que você vai gastar por animal. E o ruim dessa planilha é que a hora que você vê a conta... Pode olhar muito para ela. Pessoal, os custos hoje, mas eu acho que é importante o proprietário ter ciência disso, inclusive, né, Léo? Embora a gente saiba que os valores, os custos são altos hoje, tudo que você vai fazer hoje o custo é alto, infelizmente não tem... Porque assim, o consultor que quer o benefício, quer um real benefício do cliente, da propriedade, do Aras, a premissa principal é o quê? Você promover o atendimento das exigências nutricionais de cada categoria. Da tropa, né? Então, a gente não pode pensar em economizar em detrimento disso. Nós temos que ver qual que é a realidade da propriedade. E assim, as empresas hoje, vamos falar da Nutrimax, nós temos um portfólio de produto enorme para cavalo. Quantas ações vocês usam aqui dentro hoje? Acho que 3. 2. Não, mas 3 produtos. Que tem as de... Isso, as 2 de potro. Isso. E uma para cavalo de alta performance. Pô, mas e para as éguas? Vocês não têm? Pela realidade deles aqui, a gente encaixou um dos produtos para potro, para as éguas, tanto em gestação quanto em lactação, misturadas com um pouco de aveia dentro de um padrão de dieta que fecha com um custo muito melhor. E supre o necessário. Né? Supre o necessário. Além de trabalhar com custo menor, você falou, eu poderia te oferecer um produto de uma linha inferior, mas Sim. eu vou trabalhar aqui, eu vou deixar de vender um pouco do meu produto, vou mesclar com a aveia, mas eu vou balancear essa dieta, que o animal vai estar mais bem nutrido e para você ficar mais... Eu procuro trabalhar um conceito que é assim, eu não me preocupo em volume de venda dentro de um mês para o cliente. Eu quero que vocês comprem muito tempo com a gente. Sim. Então, para que vocês comprem muito tempo com a gente, vocês têm que estar satisfeitos, Está bem atendido. vendo o resultado dos animais e com um custo ajustado para a performance que vocês querem ter dos cavalos. Então, não adianta se iludir que de repente eu vou implementar uma dieta com custo desse tamanico aqui, só que vai estourar o problema dos animais. Então qual que é o conceito de novo, né? A gente parte da premissa de atender 100% das exigências de cada categoria dentro do Aras, dentro do custo melhor possível para a realidade da propriedade em questão.
Uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, Gerson, também é o seguinte, né? É muito mais barato manter do que curar. Isso. Então, a prevenção é sempre mais barata do Se você que deixa o animal cair curar, demais, né, no quesito saúde, massa, etc., para você recuperar esse tempo depois, né, é difícil. É mais caro. Sim. E aí você fica sujeito também a uma cólica, porque de repente você vai nutrir de forma exagerada para tentar recuperar o atraso, que é um erro também, né? Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que pensar sempre naquela frase também que às vezes menos é mais. Sim. O cavalo, as características anatômicas e fisiológicas do equino, a gente tem que respeitar, porque senão a gente não adianta, eu posso querer fazer um negócio maravilhoso, mas eu esquecendo das características anatômicas e fisiológicas no que tange a parte de digestão desse cavalo, o risco da gente errar é enorme. Sim. É enorme. Então, eu fiz uma palestra esses dias atrás lá na USP em Pirassununga, falando muito sobre a parte de fisiologia digestiva de cavalo. Nós fizemos 2h30 de palestra só sobre fisiologia digestiva. Então, assim, a gente passando isso de uma forma técnica para os alunos, né? É óbvio que na prática, quando a gente vem no Aras fazer uma visita, a gente não tem que sintetizar e transformar aquilo que é técnico de forma prática. Como é que coloca aquilo em prática, né? Mas a gente tem que respeitar essas características, porque senão a chance de cometer erro é muito grande. Quando você fala de cometer erro, tem para mais e para menos. Né? Exato. Tanto de não ser a nutrição que aquele animal precisa, que supra aquilo lá, ou até um excesso, às vezes, que pode trazer riscos. Exato. E até entra na parte de custo também, que Sim. você gasta à toa, porque o excesso de um nutriente pode trazer prejuízo ou simplesmente não se aproveitar. O sogro fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose, mas é exatamente isso. Eu costumo comparar nutrição, para mim o símbolo que melhor representa o que é nutrição é uma balança. Onde num dos pratos da balança nós vamos ter os requerimentos nutricionais. Esses requerimentos são determinados por órgãos de pesquisa mundiais. Não sou eu que invento isso. Então você tem o INRA, o Kentucky Equine Research, o NRC. Cada um tem uma variaçãozinha entre eles por questão filosófica, né? Um é mais a tendência europeia, outro americana, o outro é mais mundial, geral, que eu nem sei. Mas eles que determinam esses requerimentos, com base em quê? Peso do animal, idade, estágio de produção ou como performance ou estágio reprodutivo. Tem variações ambientais que também impactam dentro disso, dessa implicação dos requerimentos. Então isso é determinado, já existe pesquisa sobre isso. E no outro pratinho da balança, nós vamos ter o quê? As fontes de alimento, para atender esse requerimento nutricional de forma equilibrada. Porque se o meu... Aqui está o meu requerimento e aqui está a fonte de alimento. Se eu tiver com esse prato aqui pendendo mais aqui, com mais peso no requerimento, esse cavalo teoricamente está subnutrido. Teoricamente não, ele estará subnutrido. Uhum. Em contrapartida, se eu peso muito nessa parte aqui da balança, se eu pesar demais na parte de alimento, meus dois pratos estiverem desequilibrados, esse cavalo vai estar em overfeeding. E tanto em um quanto em outro, você tem distúrbios metabólicos das mais variadas formas e das mais variadas causas. Então assim, a gente tem que tentar sempre manter esses dois pratinhos em equilíbrio com o melhor custo possível. Cavalo herbívoro monogástrico, nasceu para comer volumoso de boa qualidade. Então, quanto melhor o meu volumoso, então meu requerimento está aqui, né? Meu requerimento está aqui, ó, 15. Quanto melhor o meu volumoso, mais eu já subo o pratinho daqui para poder equilibrar. Então, lembrando desses dois pratos da balança, tentando manter eles em equilíbrio, lembrando que o cavalo é um herbívoro, né? Por natureza, se eu tenho um volumoso, um carboidrato estrutural de boa qualidade, fibra de boa qualidade, capim de boa qualidade, eu vou no volumoso e ainda faço assim, ó. Bem lustroso. O volumoso grande e duro. Lustroso. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá de novo, então. Tenta falar capim, eu vou falar agora. Bom, então, pessoal, lembrando que o cavalo é um herbívoro, né? Nasceu para comer capim.
e a gente está aqui com os nossos 2 pratinhos da balança, do requerimento e o das fontes de alimento, se eu tenho um capim bom, um feno bom, que dá um peso nutricional alto, eu já tenho chega bem perto isso. Então a quantidade de ração e suplemento que eu preciso usar, então uma coisa, lembrando, né, o cavalo por ser herbívoro, quanto melhor for a fonte de fibra, o capim, o feno que eu tenho para utilizar e equilibrar, iniciar o equilíbrio dos 2 pratos da balança, menor a necessidade de complementar isso com concentrado ou com determinados suplementos. E isso impacta diretamente no custo. Eu não conheço forma nenhuma de criar cavalo mais barato do que ter no pasto bom. Do que ter no volumoso de alta qualidade de um preço bom. O Kut falava, para criar cavalo você tinha que ter as 3 Gs, né? Grana, gana e grama. E grama. Essa eu não conhecia, mas é boa essa aí. Sabe o Jack? Sim. 3 Gs, grama e na maioria das vezes na prática o que a gente percebe, né, é que quando a pessoa decide criar cavalo, a primeira coisa que ela faz é comprar os cavalos, né? Antes de preparar a propriedade. Antes de fazer o planejamento de área da propriedade para realmente fazer um dimensionamento adequado daquela área para aquela quantidade de animais que ele quer ter. Aí chega no apartamento, o porteiro não deixa entrar, né? Aí não deixa entrar. Exatamente, Eduardo. Não pode cavalo aqui. Então assim, fica complicado. A literatura fala que o ideal para você realmente ter pasto suficiente é você ter 1 hectare por égua com potro ao pé por ano. Ou seja, seriam 2 animais por hectare. Por hectare, são 10 mil metros quadrados, então para você ter a mãe com o potrinho ao pé. É difícil, são muito poucas propriedades hoje que conseguem ter esse dimensionamento, principalmente quando a gente fala em estado de São Paulo. Sim. Agora, quando você faz essa conta, seria tipo, ele vai ficar o ano inteiro naquele espaço também, né? Isso. Quando você usa rodízio, otimizando... Irrigação, são outras tecnologias que você consegue adensar mais a quantidade de animais, você começa a ter ferramenta para poder falar que está adequado também. Ô Gerson, inclusive vamos lá, para essa assessoria, você atende a gente, atende vários outros áreas, né? Se o cara tiver uma hípica ou um sítio com determinado número de animais... Não tem problema nenhum, a gente consegue atender sem problema nenhum. Pode deixar seu contato aqui também? Pode deixar meu contato, tá? A gente fica à disposição para o pessoal para poder conversar. Bovino também no meio? Bovino de corte, principalmente bovino de corte. Bovino de leite exige um grau de especialização que eu acho que a gente tem que ter consciência que a gente não tem. Mas dentro da Nutrimax nós temos técnicos especializados em bovino de leite também, que eles é só agendar, a gente marca de levar o pessoal para poder prestar essa assessoria também. Não, show de bola. Tá? Então, quem tiver interesse em reduzir custo, trabalhar com a qualidade lá em cima, melhorar a performance, já está aí à disposição, a gente assina embaixo e a gente usa. Obrigado, Leozão. Obrigado. Então, galera, continua com a gente. Obrigado, Gerson. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado mesmo. Valeu.